Presidente, gostaria de agradecer a Vossa Excelência. Está me ouvindo, presidente? Estamos, senador Otton. Pode prosseguir. Pois não. Começar a saudar todos os senadores e senadoras que estão participando dessa oitiva da doutora Franciele, e começo um questionamento de que, doutora Franciele, quando o ministro Marcelo Queiroga esteve sendo ouvido nessa comissão parlamentar de inquérito, eu questionei a respeito da questão das vacinas e do intervalo entre as vacinas. Eu perguntei ao ministro Marcelo Queiroga por que ele alterou o intervalo da vacina da Pfizer, que na bula tem 21 dias para a sua aplicação, e passou para 90 dias. Ele não soube responder por que ele fez isso, e eu pergunto agora à senhora se a senhora concorda que deva-se utilizar a segunda dose com 90 dias ou seguir o que está pré-estatuído na bula da Pfizer, que prevê a vacinação da segunda dose depois de 21 dias. Muito obrigada pela questão. Em relação aos intervalos, essa discussão também foi feita no âmbito da Câmara Técnica. Qual que era o objetivo naquele momento? A gente avaliou os estudos que já tinham, estudos de efetividade, que são estudos de mundo real, depois que a vacina já foi licenciada. E nós tínhamos ainda um quantitativo bastante limitado de vacina, né? A vacina da Pfizer começou a chegar no início de maio. Em virtude disso, optou-se por fazer o intervalo de 90 dias com o aval da Câmara Técnica, porque existiam estudos em relação a isso que mostravam a efetividade dessa vacina com a primeira dose, já uma efetividade alta. Então, optou-se por imunizar mais rapidamente essa população. Optou-se por vacinar mais rapidamente. Essa recomendação, doutor Otto, se encontra no 15º informe técnico, 17ª pauta de distribuição. Então, tiveram estudos publicados nos Estados Unidos e no Reino Unido. Eles revelaram uma elevada efetividade após a primeira dose da vacina. Em trabalhadores de saúde e outros trabalhadores de frente nos Estados Unidos, a efetividade foi estimada em 80%, com intervalo de confiança de 59 a 90, com uma dose da vacina. Na população de idosos acima de 70 anos do Reino Unido, a efetividade para redução do risco de hospitalização ficou em cerca de 80% e 85% para redução do risco de óbito por Covid. Então, a efetividade indireta da primeira dose da vacina foi avaliada ainda em estudos de transmissão intradomiciliar, identificando uma redução de 40% a 50% na transmissibilidade intradomiciliar. Então, com esses estudos, com esses resultados, com um estudo importante do Reino Unido orientando, então, 12 semanas, o Canadá orientava 16, a OMS já tinha mudado para 6 semanas, e nós resolvemos optar por 12 semanas também por questões operacionais, além dos resultados de vacina, porque a gente tinha já a AstraZeneca com 12 semanas e num país continental, você ter as vacinas com os mesmos intervalos, você reduz também os riscos de erros de imunização. Então, foi baseado também em ciência a utilização desse intervalo maior de 12 semanas. Estamos avaliando a efetividade das vacinas no país e qualquer resultado que faça com que o programa tenha que rever a sua orientação, nós estamos dispostos, porque ciência é isso. À medida que avança o conhecimento, a necessidade de a gente olhar, parar e muitas vezes reindicar a nossa estratégia de vacinação. Eu pergunto à senhora, se houvesse vacina disponível, a senhora optaria por 21 dias ou por 3 meses? Nesse momento, senador Otto, as 12 semanas foram inclusivos elogiadas pela OMS. Teve a participação num grupo da OMS. Utilizaria 12 semanas. A senhora não faria com 21 dias? Faria esse intervalo
de primeira dose para a segunda dose, 90 dias, a senhora tem confirmação que a pessoa que recebe a primeira dose, ela vai ter formação de anticorpos neutralizantes? A senhora tem algum estudo sobre isso? Sim, nós temos estudos sobre isso. Qual estudo a senhora tem, por favor? Qual estudo de que... Só um momento, senador Otto. Eu tô com um assessor técnico aqui. Eu não tenho esse estudo aqui, eu já pesquisei. Desculpe, minha senhora. Eu já pesquisei e não conheço nenhum estudo que possa confirmar que a primeira dose da Pfizer... Senador Otto, nós estamos buscando a referência para o senhor, a gente encaminha para o senhor, eu estou com um assessor técnico aqui, a gente verificou que aumentando o intervalo para 12 semanas, aumenta o título de anticorpo neutralizante. Olha, eu não tenho nenhum, eu pesquisei isso, inclusive com outros infectologistas de renome, e não conheço um estudo que possa mostrar que da primeira dose até 90 dias as pessoas possam ter anticorpos neutralizantes. Então, eu não conheço esse estudo. Gostaria que a senhora, por acaso tiver o estudo, nos encaminhe com a comprovação científica, qual foi o país onde foi feito isso, qual o laboratório, qual o Ministério da Saúde e que... Nós vamos compartilhar, senador Otto, o levantamento bibliográfico com o senhor, tá? Pois é. Mas eu digo à senhora com toda convicção que era muito mais seguro vacinar com 21 dias, da segunda dose com 21 dias, de que com 3 meses ou 90 dias. O que aconteceu, nesse caso, é que o Ministério da Saúde, o ministro da Saúde, optou de dar a primeira dose para aumentar o número de vacinados. Senhor presidente, eu não posso inquirir a doutora se ela toda hora não presta a menor atenção. Gostaria que ela está com o assessor do lado, mas está difícil para falar. Eu pediria para que quando ele estivesse perguntando, a senhora, depois... fica aí. Então, doutora Franciele, eu não conheço nenhum estudo nesse sentido. O que aconteceu, na verdade, e isso não foi determinação, iniciativa da senhora, é que não tendo a primeira e a segunda dose para atender o que está pré-estatuído na bula, o que é que foi feito? Foi feita a primeira dose para aumentar o número de pessoas vacinadas, né? Número de pessoas vacinadas, e dizer, olha, o Brasil já vacinou 70 milhões, 80 milhões de pessoas, e certamente dando essa impressão da imunidade total, imunidade celular total, quando isso não aconteceu. Isso é muito, muito grave. E sempre nós vimos, por parte das pessoas do Ministério da Saúde, inclusive do próprio ministro, dizendo que, senhor presidente, aí não dá para falar com a doutora porque ela não está prestando atenção. Senador Otto. Então, doutora Franciele, se a senhora for prestar atenção, eu vou continuar, senão eu vou até agradecer ao presidente. Não vou continuar. Eu estou prestando atenção, então, o que aconteceu, senador, na verdade, é o seguinte: vamos vacinar a primeira dose, estender o prazo da segunda dose. Com isso, nós teremos um número muito maior. Não foi a senhora que fez isso, ou quis isso. Isso foi uma coisa do Ministério da Saúde, talvez até do próprio ministro Marcelo Queiroga, até porque, quando eu perguntei isso a ele não tinha resposta para dar, ele não tinha nenhuma posição para dar a respeito do tema. Então, isso ficou com uma fragilidade muito grande de se dar a primeira dose e não seguir a bula. Qual é o médico, qual é a enfermeira, a senhora enfermeira, pessoa qualificada, que não segue a bula de uma vacina ou de um medicamento? Tem que seguir perfeitamente aquilo que está na bula. Tanto eu acho que foi uma coisa temerária. Tem alguns casos já notificados de pacientes que tiveram a primeira dose, não tomaram a segunda no tempo previsto e tiveram a forma grave da doença, com a pneumonia virótica, com tromboembolia. Então, é isso que eu queria perguntar à senhora. E agora eu lhe pergunto, essa orientação foi dada pela senhora ou pelo ministro da Saúde? Porque quando eu perguntei ao ministro, o que é que ele me falou, doutora? Ele disse o seguinte: não, é a instituição,
a diretoria que orientou assim. A diretoria é pessoa jurídica. Quem orienta é pessoa física. Eu quero perguntar se foi o ministro ou se foi a senhora ou alguém de nível hierárquico superior da senhora. Eu não estou aqui de maneira nenhuma querendo colocar isso para deixar a senhora em dificuldade, até porque a senhora tinha pessoas do ponto de vista hierárquico superior à senhora. Isso eu quero perguntar. E o ministro não soube responder. Isso foi o órgão, pessoa jurídica não orienta, não dá orientação para a vacinação da primeira e da segunda dose. Eu quero perguntar à senhora quem foi que deu essa orientação. Senador Otto, o Programa Nacional de Imunizações, em discussão com a Câmara Técnica, resolveu fazer um intervalo de 12 semanas. Eu gostaria de citar o documento aqui da OMS, um Position Paper, recomendações provisórias para o uso da vacina Pfizer nessa questão da emergência. Então, tem um item aqui, senhor Otto, que fala: considerações para adiar a segunda dose em ambientes com fornecimento limitado de vacina. Estudo pós-segunda dose mostraram que a imunogenicidade em termos de anticorpos neutralizantes é aumentada com um intervalo interdoses mais longo para 12 semanas, destacando que intervalos interdoses estendidos resultarão em uma boa resposta imunológica, mesmo em adultos mais velhos. Então, isso saiu há poucos dias. Se o senhor quiser que eu compartilhe com o senhor, eu posso compartilhar. Pois não. E a outra pergunta que eu queria fazer à senhora é a questão das grávidas e puérperas. Algumas grávidas e puérperas que tomaram a vacina AstraZeneca, que tomaram a segunda dose de outra vacina, foram a óbito. Isso aconteceu em abril e aconteceu em maio. Essa questão é uma questão que está sendo muito discutida. A senhora deve saber, e deve, como profissional de saúde, tanto quanto eu, que é doloroso nós termos um país com quase 530 mil óbitos. Doutora, a senhora... Não, eu não terminei porque a senhora interrompeu com o seu assessor. Desculpe, senador, fique à vontade. Não, sem problema. Então, ouça bem, aconteceram óbitos em abril, em maio, não foram notificados todos, mas foram várias grávidas que tomaram a primeira dose da AstraZeneca, tomou outra, a segunda dose, vacinas com princípios de formação diferentes um do outro, por inativação do vírus, outro por RNA mensageiro. E esses casos todos, quando nós perguntamos ao ministro Queiroga, ele não soube responder o porquê. Quando eu fiz o requerimento para a senhora fazer uma cariação com a Luana Araújo, era exatamente por isso, porque me parece que a Luana não aceitava de maneira nenhuma a orientação que era dada pelo Ministério, pelo ministro, para fazer diferente do que está sendo feito agora. Infelizmente, essa cariação não aconteceu, mas eu queria perguntar à senhora, tem alguma segurança, tem algum estudo que possa demonstrar que uma paciente que toma AstraZeneca pode tomar a segunda dose de outra doença, de outra vacina? Eu quero saber pelo seguinte, o estudo, doutora Franciele, a senhora sabe o que é causuística, né? Doutora Franciele, a senhora sabe o que é causuística? A senhora pode me responder o que é causuística? Companheiro Otto, é porque ela está buscando as informações que você está solicitando. Tenha tranquilidade aí, meu amigo. Senador Otto, eu vou começar pelos dados epidemiológicos. Quem foi que falou? Foi o Marco Eu vou conversar pelos dados epidemiológicos. Eu até gostaria, senador... Não, eu perguntei a senhora, senador, que você fizesse para mim, você encaminhasse para mim a questão de onde foram essas mulheres faleceram. A gente faz um monitoramento de eventos adversos pós-vacinação e a gente faz essa avaliação. Então, é importante, senador Otto, que o senhor envie para mim esses dados para que a gente possa fazer o monitoramento. Em relação aos casos de intercambiabilidade, deixa, por favor, eu responder. Não foi isso que eu perguntei, doutora. Por favor, não é isso, não. Eu perguntei à senhora sobre causuística. Eu perguntei à senhora sobre causuística. A senhora sabe o que é causuística? Por favor, me responda. É a avaliação de casos particulares. De quantos casos, mais ou menos?
Não tem isso De quantos definido. casos? Ou seja, para se fazer a mudança da primeira vacina para a segunda, tinha que fazer testes, tinha que fazer experimento, não podia fazer de forma aleatória. O que é casuística? É o conhecimento da aplicação de uma medicação em um grupo de pessoas que será acompanhado e testado até o final, para ver o resultado. Não fizeram casuística nenhuma nisso, não tem número de casos testados entre a AstraZeneca e a Pfizer, o que for depois, ou a Coronavac. Ou seja, só se podia fazer isso, doutora, se fazendo teste, acompanhando o doente. Não podia ser aleatório. Você dá a primeira dose e deixa ver o que é que vai acontecer e depois dá a segunda dose. Então, essa é uma situação gravíssima. E não é a culpa da senhora, não, doutora. Não é culpa do Ministério da Saúde. Primeiro, com o ministro Pazuello, quando ele começou logo ali. E agora com o ministro Queiroga. Isso tem que ter normas de verificação dos casos. O que é que eu quero dizer à senhora? A senhora não tem culpa disso, não. Eu estou apenas lhe dizendo. A casuística é o seguinte: Senhor, queria que se fazer um teste de dizer, olha, eu vou dar a primeira dose da Pfizer, e vou dar a segunda dose de outra vacina e vou acompanhar a paciente em permanente vigilância. Presidente. Saber quais as reações que ela vai ter, se ela teve alguma reação, se não teve, como se falou que podia dar, inclusive, tromboembolia mesentérica. Então, essas coisas todas. Fizeram o laboratório, foi a mesma coisa, a senhora não tem culpa, repetindo, a mesma coisa que fizeram no Amazonas, a questão da imunidade coletiva. Deixa ter a doença. Ou seja, foi tudo. Presidente, eu vou pedir assim, Vossa Excelência, o tempo já está esgotado, nós vamos ficar até às 16 e, com todo respeito ao senador Otto, mas nós estamos tendo aula aqui. Só um minutinho. Deixa o senador era Otto, presencial, por favor. agora é EAD. Só um minutinho, senhora Franciele. Quando Vossa Excelência Eu dá queria aula que o de senador direito Otto, está garantida a Senador palavra para o Marcos senhor. Rogério, Senador Marcos Otto. Rogério, quando Vossa Excelência dá aula de direito, eu, com toda a educação que tenho, fico calado. Apenas meu questionamento, senador Marcos Rogério, é médico, é científico, porque pessoas morreram, mas vocês do governo banalizaram a vida. A vida de uma parturiente não interessa, que ela vai a óbito com o filho, nem o próprio filho se salvou, vai a óbito, não interessa. Não interessa 530 mil óbitos. A doutora Franciele recebeu ordens do Ministério da Saúde. E ela, inclusive, deveria ter recusado, ou até recusou, que agora saiu. Mas não foi feito isso. Em medicina, casuística, número de casos verificados, tratados e acompanhados é fundamental. Isso é de universidade, é de ciência. É isso que eu quero colocar. Fizeram a primeira dose para aumentar o número de pessoas vacinadas de forma incorreta. Incorreta. A senhora não tem absolutamente nenhuma culpa. A senhora falou que tinha acima da senhora várias pessoas hierarquicamente superiores, inclusive o próprio ministro, e aconteceu o que aconteceu. Eu quero agradecer e dizer de novo ao Marcos Rogério, o senador. Quando ele dá aula de direito, aí, inclusive é um notório conhecedor da lei, eu fico caladinho, porque eu não sei discutir isso. A hora também não interrompo ele. Então, muito obrigado, senhor presidente.